Bom, pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos dar hoje continuidade aos nossos estudos do Evangelho, concluindo o capítulo 18 do Evangelho e na terça-feira que vem iniciando o 19. Hoje são instruções dos Espíritos, né? Os Espíritos falam sobre o que foi falado no Evangelho, fazendo uma interpretação espiritual daquilo que está mais na Bíblia, né? Que é a letra mais do Evangelho. Então, nós vamos fazer a abertura, a Carolzinha vai ler os tópicos para a gente e a gente vai fazer um pequeno comentário e, como sempre, fazer o encerramento e deixar um espaço para dúvidas e comentários de vocês, que a gente não grava. Tá bom? Então, vamos elevando nosso pensamento ao Cristo, acalmando nosso coração, prestando atenção na nossa respiração e acalmando o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso espírito, e dizendo: Irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos hoje. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui se reúnem conosco, nós iniciamos os nossos estudos de hoje, coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Carolzinha. Então, vamos lá, dando continuidade ao capítulo 18, tópicos 13 ao 16. Dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: Por que lhe falais parábolas? E respondendo-lhes, disse: É porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem de lhe dará ainda e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando diz: Escutareis os vossos ouvidos, e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Dá-se àquele que já tem e se tira àquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente parecem-vos paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Esses esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um ímã que chama para si as melhores progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou lhes fazer. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito. Ele mesmo, que pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade,
o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se abrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir neste campo, mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, e acuse o verdadeiro autor das suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem. Que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade. Que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança. Que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100, e um outro 1000. Coragem, lavradores! Tomai as vossas grades e as vossas charruas. Lavrai os vossos corações. Arrancai deles o joio. Semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo, árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como o fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob sua sombra para procurar o fruto da esperança que deve lhe restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão, ele procura o fruto da vida na árvore de vida. As folhas caem secas, a mão do homem, de tanto manejá-las, queimou-as. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e a vereis produzir ainda, com abundância, seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vô-la deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não os colheis, esses frutos, para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Há assambarcadores do pão de vida, como os há frequentemente para o pão material. Não vos enfileireis entre eles.
A árvore que produz bons frutos deve substituí-los para todos. E depois procurar aqueles que estão sedentos, conduzi-os sobre os ramos da árvore e dividi com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore de vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, diz que suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Bom, vocês viram que a gente já estudou isso no encontro passado, né? Aos que muito têm, muito será dado, aos que poucos têm, pouco lhe será tirado. Então, esses dois últimos tópicos são a manifestação dos espíritos, a interpretação dos espíritos daquilo que foi dito por Jesus. Nesse caso, os dois últimos são do espírito de Bordeaux, na França, em 1823, 1863 ou 1862, se não me engano. Mas vamos lá. Quem que tem... por que aquele que tem lhe será dado? O que tem vai ser dado mais. Vamos lá, vamos fazer uma analogia com o comércio. Eu sou um comerciante. Eu tenho 6 vendedores. 3 muito bons. 1 meia boca e 2 fraquinhos. Eu faço um curso de vendas para esses vendedores, um curso de aprimoramento em vendas para esses vendedores. Pago um curso para eles fazerem. 3 aplicam de tudo que aprenderam e estão voando na empresa. 2 e 1 não vai de jeito nenhum. Não quer saber, só fica ali quando cai ali para ele, no telefone. Para quem que o dono da empresa vai dar maior suporte? Para quem que o dono da empresa vai dar maior assistência? Para quem que o dono da empresa vai oferecer mais produtos para vender? Os que vendem bem. Ele deu toda a instrução para os outros, tudo igual. 3 aproveitaram de forma fantástica. Estão aplicando, estão vendendo. 2, meia boca. 1 não vende quase nada. Ele vai dar suporte para os 3 que estão vendendo mais. Mas como aqui a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de conceitos espirituais, de orientação espiritual, é natural que os espíritos vão dar maior conhecimento, maior suporte, maior amparo para aquele que repassa, para aquele que ensina, para aquele que direciona. Aquele que pega, guarda para ele, qual o proveito? A doutrina está se aproveitando do quê? Se ele pega e guarda para ele. Ele fica lindo, maravilhoso. Ó, que ótimo. Mas e os outros? Qual que é o princípio da espiritualidade? Fora da caridade não há salvação. Se eu não passo, eu não sou caridoso. Se eu não sou caridoso, eu não vou me salvar. Ah, Fernando, a gente aprende aqui e tem que montar uma escola. Não, não tem que montar escola. Tem que, toda vez que você tiver oportunidade, passar esse conhecimento, essa inteligência espiritual, essa fé raciocinada, né? E isso não quer dizer brigar com as pessoas das outras religiões. Se a pessoa falar, não, para mim Deus é Deus, e para o padre da igreja, tá bom, tá tudo bem. E também não significa que só no espiritismo, ou no evangelho, ou na espiritualidade que tem a verdade. Não é isso. Eu posso seguir qualquer religião. Eu posso ir na católica, eu posso ir
na evangélica, eu posso ir no terreiro, eu posso ir no centro espírita, desde que eu entenda que existe uma verdade espiritual, uma lei universal. E eu sei quando dizem assim, não pode porque é proibido, eu vou entender nada é proibido, mas nem tudo é conveniente de eu fazer. Porque tudo que eu fizer, eu vou responder pelo que eu fizer. Então, se eu fizer bem, eu vou responder pelo bem. Se eu fizer o mal, eu vou responder pelo mal. Mas nada é proibido de eu fazer. Desde que eu sofra a consequência depois. E quando eu for para uma religião dessa, porque eu gosto do ambiente, porque eu gosto das tradições, não tem problema nenhum. Vá, se sente bem, se sente fazendo parte, vá mesmo. Mas não se deixe, não deixe que essas pessoas pensem por vocês. Não deixem que elas digam o caminho que vocês têm a seguir, porque vocês têm uma realidade do Espírito que está dizendo para vocês: o caminho é esse. Jesus falou: vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, legal ir na igreja, participar das ações, no templo lá do pastor, tranquilo, no Umbanda, no kardecismo, mas eu tenho os meus parâmetros, a minha verdade. Eu só participo. Então, eu vou na Umbanda, vejo eles dançarem, bato palma, me consulto com o médium, com a quantidade que está no médium, mas até para por ali. Ou eu vou na igreja, eu faço as orações, aquela ginástica, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, eu vou lá, eu faço. E eu faço as ações comunitárias, né? Faço todo o trabalho de caridade, mas para por aí. Porque eu não posso ser mais um tijolo na parede. Eu tenho uma realidade espiritual. E é essa realidade espiritual que eu tenho que pregar. Então, quando eu for, enfim, num lugar, eu vou no lugar porque me, é aprazível para mim, eu gosto, eu me sinto bem. Mas eu não sou propriedade daquele lugar. Eu tenho um espírito único, com uma realidade única. Esse espírito não se acomoda em todo lugar. Aliás, é muito difícil que o espírito se acomode em algum lugar. Porque eles já entenderam que a verdade é outra. Então ele vai, ele curte, ele faz tudo que tem que fazer, mas ele não se deixa envolver por aquilo que pregam. Quando se diz reconhece o cristão pelas suas obras, significa adianta eu chegar vamos lá, num centro espírita, falar lindo, fazer uma palestra de 40 minutos onde eu falo só coisa bonita, todo mundo chora, e é aquela coisa maravilhosa. E quando eu saio de lá, eu não faço nada daquilo. Vai adiantar? Adianta eu dizer para o meu filho, na minha casa, você não deve fazer isso, mas fazer? Adianta eu dizer para vocês aqui agora, vocês têm que seguir os ensinamentos da lei universal do Evangelho pelos conselhos dos Espíritos e não seguir? Não adianta, gente. Da boca para fora, não adianta. Então é pelas minhas ações que as pessoas me reconhecem. É pela forma como eu ajo na sociedade, na relação com a minha esposa, na relação com os meus amigos, na minha relação de trabalho, na minha relação com vocês. É assim que as pessoas me reconhecem. E não pelo que eu falo, até porque eu só repito o que os espíritos falam. Eu não criei nada. Eu não sou autor de nada, só dos meus livros. Mas dessas mensagens eu não sou autor. Eu não passo
para vocês aquilo que eu acho que é. Eu passo aquilo que me é dito. E cabe a cada um ponderar e dizer, opa, isso serve para mim ou isso não serve para mim. Porque cada espírito tem uma vivência diferente. Nós vamos falar isso pro resto da vida da gente. Cada espírito tem uma história diferente. Então, eles têm caminhos diferentes. O caminho, na verdade, é um só. Como que se chega nele são caminhos diferentes. E as verdades também são diferentes. Outra coisa que também não adianta é, por exemplo, eu pegar os ensinamentos dos espíritos e transformar ele em algo que me beneficie, em prejuízo do outro. Então, eu posso falar para vocês: olha, Deus falou comigo e disse que para que cada um continue acompanhando esse evangelho, de hoje em diante, vai ser necessário doar R$ 300 por mês. Em algum lugar está escrito isso. Deus fala em dinheiro em algum lugar, na Bíblia, no Evangelho, ou seja lá onde for, no Torá, no Bhagavad Gita, ele fala em dinheiro? Não. Então eu estou inventando. Se eu estou inventando, eu estou distorcendo os ensinamentos para o meu benefício. E aí não vai me ajudar muito. Então, qual que é o resumo desse capítulo 18? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco, mais eles me ensinam, mais eles se aproximam e me instruem, desde que eu divulgue, desde que eu fale. Ah, Fernando, mas a gente não tem um dia onde a gente passar essa verdade. Alguém já foi numa casa espírita que trabalha com um espírito e disse que está estudando o evangelho e gostaria de fazer uma palestra? Por mais simples que ela seja. Porque por mais simples que seja a palestra que vocês fazem numa casa espírita, para muitos é novidade. E eu falo isso de carteirinha, de conhecimento próprio. Aquilo que vocês dizem, isso aí, pelo amor de Deus, todo mundo sabe, não sabe. Não está claro. Se vocês tiverem uma explanação clara, uma explanação direta, as pessoas vão começar a entender melhor. Meu ciclo de amigo, eu oriento segundo o Evangelho, eu ajo conforme o Evangelho com as pessoas. Eu tenho respeito pelas pessoas. Eu perdoo. Eu tenho gratidão a Deus por tudo. É isso, gente. É só isso. Como que eu ajo? Como que eu interpreto? Como que eu leio? Será que aquilo que me falarem vai afetar a minha fé? Vai afetar aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, aquilo que eu conheço? Será que se vier um vidente falar que no jogo do Brasil com a Escócia vai baixar uma nave espacial e vai abduzir o Neymar e o Vini Júnior, eu vou acreditar? É isso. É basicamente isso. Por que eu não acredito? Porque eu tenho convicção na minha fé, eu tenho convicção na minha instrução, eu tenho convicção naquilo que os espíritos me ensinam. E eles não ensinam isso de jeito nenhum. Certo, crianças? Então, nós vamos encerrar agora para depois abrir para o comentário de vocês e as dúvidas gerais. Deixa eu só pegar os nomes aqui que tem no, no chat aqui. Peraí. Fernando. Fernando Alves Gomes Júnior. Ah, você já separou, né, Carol? José Rodrigues. Guimarães Sodré, Ian.
Cosme José dos Santos. Falta o Cosme, só. Rita de Seta. Isabela Cristina da Silva. Ixi, tem bastante gente hoje. Tem como resumir tudo num post só aí, cara? Porque é gente pra caramba aqui. É só ler a partir da minha mensagem, Fê. Só tem nomes. Ah, da 1923? Tá, boa. Então vamos lá. Irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em seu nome, agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem todas as terças-feiras para os nossos estudos, agradecendo aos nossos mentores por toda a sua dedicação em nos ensinar, nos intuir, nos direcionar, nos orientar, nos ensinar. Aos espíritos de luz, nós agradecemos e pedimos que fluidifiquem a água para que ao bebermos nos livremos nossos males físicos e espirituais e nos conceda a bênção divina do paz, com esse poder divino, onde cada participante dessa reunião vê à sua frente um ser de luz que passa a transferir para o topo da cabeça da gente uma luz branca perolada. E essa luz toma conta de todo o nosso corpo. Ela vai empurrando toda a energia para os pés e dos pés para a terra. Quando ela toma o nosso corpo, ela passa a envolver órgão por órgão do nosso corpo, restaurando o funcionamento, rejuvenescendo o órgão e reabilitando o órgão. Essa luz é tão forte que passa a emanar do nosso corpo para a nossa casa, nossos parentes, nossos pets, nossos locais de trabalho, nossos transportes, nossos amigos, nossos inimigos, todos aqueles que necessitam no orbe terrestre, encarnados e desencarnados, homens ou animais. E essa energia cresce, cresce, poderosa como poder divino, e toma o orbe terrestre, travasando do orbe terrestre, e sendo lançada pelo universo. E nesse momento, Pai, nós te pedimos em intenção de Fernando Alves Gomes Júnior, Ian Reichard Cunha, Cosme José dos Santos, Rodrigo Guimarães Sodré, Rita de Seta, Isabela Cristina da Silva, Carlos Roberto da Silva, Daniela Kellen da Silva, Cleiton Carlos Fernandes da Silva, Clauber Carlos Fernandes da Silva, Thelma Pereira Chaves, Giovanni Pereira dos Santos, Maria Helena Uruai, Ravi Fius e Dilmo Rocan. Acho que falei todo mundo, né, gente? Muito bem. E nesse momento de vibração, de energia, pedindo pela intercessão a favor de nossos irmãos, nós te dizemos, Pai, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos que entregamos os nossos corpos, nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho, nos conduz por ele. Que assim seja. Graças a Deus. Pode tomar água.
Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo! Muita luz no caminho de todos vocês. Beijo, beijo.